Olá, meu nome é Priscila Guida, sou naturopata e hoje vamos continuar a falar sobre o livro de Martin Seligman, Florescer, um dos livros que a gente estuda na psicologia positiva e que faz muita diferença quando você entende realmente quais são os aspectos do florescimento humano para a pessoa realmente crescer e se expandir em todos os setores da vida. E a simplicidade disso ser aplicado na vida da gente no dia a dia, tá? Lembrando que a minha visão, o meu olhar é sempre fazer um link com as terapêuticas naturais, que são um dos temas desse canal, que são um dos temas das nossas páginas e do nosso trabalho, tá bom? Então sejam bem-vindos, espero que gostem e vamos dar continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo do livro Florescer, que eu vou deixar o link também aqui embaixo para quem quiser adquirir o livro de Martin Seligman, que eu aconselho, é fabuloso. No último vídeo eu falei sobre uma leitura do início do livro, um olhar meu a respeito de como iniciou esse estudo de psicologia positiva oficialmente, né? Psicologia positiva é algo que já se fala há muito tempo e muitos autores, muitos filósofos sempre fizeram uma busca, né, acerca do que é felicidade, o porquê, o como melhorar a vida, o como se expandir, o como alcançar a saúde plena, bem-estar, enfim, é uma coisa que ao longo de toda a existência humana foi pauta, né? Foi assunto, foram estudos. Mas enfim, eu falo um pouco sobre isso e vou deixar o link de acesso para vocês para os primeiros vídeos, tá? Aqui ele vai falar sobre o nascimento de uma nova teoria. Eu não vou ler tudo na íntegra, mas eu vou ler as partes que eu considero mais importantes. Para explicar o que a psicologia positiva se tornou, inicio com um radical repensar sobre o que é positividade e florescimento. Em primeiro lugar, no entanto, tenho que lhe contar sobre minhas novas ideias acerca do que é felicidade. Aqui ele vai fazer uma ligeira comparação com os pensamentos que ele passou a ter sobre a felicidade, sobre o que é a felicidade, acerca de florescimento humano, bem-estar e tudo mais, e o que alguns autores falam sobre, por exemplo, Aristóteles fala sobre felicidade, Tales, Freud, enfim, ele cita alguns autores aqui, e daí ele fala o seguinte: destes monismos é quando você tem uma única visão, uma única palavra para definir. Felicidade é isso, felicidade é aquilo. Enfim, por exemplo, a frase que ele cita de Freud. Freud achava toda ação humana pretendia evitar a ansiedade. Fim. Então é isso. Tudo se resume a isso. O monismo é mais ou menos isso, é reduzir a um. Destes monismos, a minha visão original se aproxima mais à de Aristóteles, segundo o qual tudo o que fazemos tem como objetivo nos fazer felizes. É a minha visão também. Mas, na verdade, detesto a palavra felicidade, que é usada com tanto exagero e que se tornou quase sem sentido. Aqui tem uma questão, os estudiosos e cientistas, geralmente, eles têm um certo apego às coisas como quando viram muito populares. Então, quando, por exemplo, a palavra felicidade se perde no sentido real dela, como hoje a palavra gratidão, gratidão se perdeu no sentido e na essência. Hoje todo mundo fala gratidão, 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 e ninguém realmente é grato. Então é nesse sentido mais ou menos que ele quer dizer.
é usada com tanto exagero e se tornou sem sentido. É um termo impraticável para a ciência ou para qualquer objetivo prático, como a educação, psicoterapia, política pública ou a simples mudança de vida pessoal. O primeiro passo na psicologia positiva é dissolver este monismo da felicidade, essa simplicidade a que se resumiu a felicidade, em termos mais exequíveis. Para fazer isso bem, é preciso muito mais do que um mero exercício de semântica, um mero exercício com as palavras. Compreender a felicidade requer uma teoria e este capítulo traz a minha nova teoria. Sua teoria de 2002 não pode estar certa, Mert, fala a amiga dela, Sênia, que eu já citei ela no outro vídeo. Volta lá que vocês vão saber. A teoria de 2002, no livro Felicidade Autêntica, deveria ser uma teoria sobre as escolhas do ser humano. Mas há nela um grande furo. Ela omite o sucesso e o domínio. As pessoas tentam se realizar para obter apenas a vitória pela vitória, continuou Sênia. Foi neste momento que comecei a repensar a felicidade. Quando escrevi o livro Felicidade Autêntica, há uma década atrás de quando ele escreveu esse livro, obviamente, eu queria chamá-lo de psicologia positiva, mas a editora achou que a presença da palavra felicidade venderia mais livros e a editora tá certa. Vende mais, né? Enfim, ele fala aqui um pouco sobre essa questão, né, do que vende mais, muda de nome, enfim. E ele diz aqui que ele tem vencido algumas batalhas em relação a isso, a expansão de tudo isso, mas que os títulos ele ainda não conseguiu ser feliz nas batalhas dele. Historicamente, a felicidade não está intimamente atrelada a tais hedonismos. Sentir-se alegre ou animado está muito longe daquilo que Thomas Jefferson, por exemplo, declarou que temos o direito de perseguir, que seria a tal felicidade. E mais longe ainda de minhas intenções para a psicologia positiva. Então ele fala aqui que a psicologia positiva não é simplesmente um estudo da felicidade, também não é simplesmente um estudo das emoções positivas, da positividade ou do otimismo, como eu tenho falado. É um estudo mais mensurável. Ele fala um pouco sobre essa questão do que pode ser medido e que a gente pode vir a concluir do que é felicidade, de quais setores da vida a gente pode estar trabalhando para melhorar nosso bem-estar, nossa felicidade, nosso alcance, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, até a gente atingir um florescimento e a transcendência, que seria o auge, quando a pessoa realmente transcende, ela sai dela e começa a se entender e ser feliz em servir o mundo, servir o outro, ao que ela está plantando, ao legado que ela vai deixar. É quando ela já tem uma trajetória grande de realização e ela transcende, chega nesse topo da pirâmide, eu diria. Então, ele fala de tópicos mensuráveis para a gente poder avaliar isso, tá? A teoria original da felicidade autêntica, que é do outro livro, tá? A psicologia positiva, do modo como a concebo, tem a ver com aquilo que escolhemos por si mesmo. Decidi receber uma massagem nas costas no aeroporto de Minneapolis recentemente, porque ela me fazia me sentir bem. Tem um pouco a ver com isso, sabe? Eu falo para as pessoas o seguinte, às vezes as pessoas me mandam mensagem para eu passar receita. Pri, eu não acordei bem, dá para você me fazer uma receita, me diz qualquer coisa que eu possa tomar.
Muitas vezes, sim, às vezes uma xícara de chá que você faz e que você curte aquele momento, coloca uma música, para 5 minutos para fazer isso, já muda o seu dia inteiro. Aumenta a sua positividade, aumenta a sua felicidade, aumenta a sua frequência vibratória e, por consequência, encadeia, as coisas começam a dar certo. A partir daquele momento que você resolveu virar a chave tomando um chá, pode acontecer isso, né? Mas muitas vezes eu penso que a receita não precisa vir de mim se a pessoa tem um processo mais atencioso para o seu autoconhecimento. No curso Naturalmente Serena, a gente tem um módulo ali de autoconhecimento, que você responde questionários para você se aprofundar no seu autoconhecimento, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição do vídeo. O segundo elemento, o engajamento, está ligado a uma posição de entrega, entregar-se completamente sem se dar conta do tempo e perder a consciência de si mesmo durante uma atividade envolvente. A uma vida vivida com esses objetivos, eu me refiro como uma vida engajada. O engajamento é algo diferente, até oposto, muitas vezes, de uma emoção positiva, pois quando você pergunta à pessoa que se entregou àquele momento, a uma atividade, o que elas estão pensando e sentindo, geralmente elas dizem nada. No envolvimento, nós nos fundimos com o objeto. Acredito que a atenção concentrada exigida pelo engajamento, conforme todos os recursos cognitivos e emocionais que formam os nossos pensamentos e sentimentos. Aqui ele se refere a um estado de flow, é um estado de tanto envolvimento, tanto engajamento com aquilo que você está fazendo, como aquelas pessoas que pintam quadros e esquecem da vida, esquecem de comer e estão ali envolvidas com aquele trabalho, as pessoas que geralmente cozinham, né? Tem gente que entra na cozinha para fazer uma refeição e quando você vai ver, saiu vários pratos ali, porque a pessoa acabou se envolvendo, pensando em outras receitas, fazendo uma outra alquimia. Quando você vai ver a mesma coisa, pessoas que trabalham com música, enfim, todo esse processo de engajamento tem a ver com o estado de flow, tá? Que ele não fala aqui sobre flow ainda, mas ele vai falar mais adiante, mas é para vocês terem uma ideia, para quem quiser jogar no Google, vai entender melhor o que eu tô falando. Não há atalhos para o engajamento, ao contrário, nele você tende a empregar suas forças pessoais e talentos para se envolver com o mundo. Existem atalhos fáceis para sentir uma emoção positiva, o que é ainda outra diferença entre o engajamento e a emoção positiva. Daí aqui ele cita algumas maneiras. Tem pessoas que escutam uma música, tem pessoas que vão ao shopping fazer compras, enfim, cada um com o seu estímulo para aumentar a emoção positiva, tá? Daí a importância de identificar os seus pontos mais fortes e aprender a usá-los com mais frequência para entrar no engajamento. Aqui ele fala sobre a questão dos pontos fortes e no link aqui na descrição tem uma série de e-books para poder baixar gratuitamente e um deles eu coloco ali o link do VIA, que é o questionário oficial aqui desenvolvido pela ciência, enfim, eu explico também ali naquele book toda essa questão do VIA, da origem do questionário, mas para você poder identificar os seus pontos fortes e suas forças de caráter e virtudes, tá? Baixa, que é bem interessante de fazer esse teste. Há ainda um terceiro elemento da felicidade, que é o sentido, ou seja, o que ele faz aqui nesse primeiro capítulo? Ele começa a colocar elementos
que podem ser mensuráveis a partir daí, para você conseguir fazer uma medição da felicidade. Com qual objetivo? Para melhorar bem-estar, melhorar, e consequentemente isso melhora estado de saúde, estado mental, diminuição de lesões, diminuição de doenças, enfim. Então ele começa a entrar num campo que mais adiante ele vai descrever um a um, e são campos mensuráveis, tá? Possíveis de serem medidos. Eu me envolvo quando jogo, mas depois de um longo torneio, quando olho no espelho, percebo que estou morrendo de inquietação. A busca pelo engajamento e pelo prazer são esforços frequentemente solitários. Os seres humanos indiscutivelmente querem ter sentido e propósito na vida. O que, para mim, eu acho que é um ponto crucial de virada de chave. Quando você encontra propósito e sentido naquilo que você faz, tudo começa a fluir. O que não tá legal começa a ficar para trás, começa a sair automaticamente da sua vida. É uma questão mesmo de virada de chave, de frequência. É bem interessante isso. A vida com sentido consiste em pertencer e servir a algo que você acredite ser maior do que o eu, e a humanidade cria todas as instituições positivas que permitem isso. A religião, partido político, família, fazer parte de um movimento ecológico, um grupo de escoteiros, aí ele cita aqui algumas coisas que podem dar sentido para a sua vida. E cada um tem a sua, né? Tem pessoas que têm a família, filhos, trabalho, tem gente que consegue. Eu falo que uma boa diferença entre as pessoas mais positivas são aquelas pessoas que conseguem encontrar sentido em tudo que faz. E aí realmente se abre um universo à nossa frente. Portanto, essa é a teoria da felicidade autêntica. A psicologia positiva tem a ver com felicidade em 3 aspectos: emoções positivas, engajamento e sentido. O desafio de Sênia, a amiga, cristalizou 10 anos de ensino, reflexão e avaliação dessa teoria e me impulsionou a desenvolvê-la um pouco mais. A partir daquela turma, em outubro, mudei de ideia acerca do que é a psicologia positiva. Também mudei de ideia em relação a quais são os elementos da psicologia positiva e qual deveria ser o seu objetivo. Aí ele faz aqui um comparativo entre a teoria da felicidade e a teoria do bem-estar, que eu vou compartilhar esse com vocês hoje, para a gente dar um segmento na teoria do bem-estar, introdução à teoria do bem-estar na próxima aula, tá? Tema: felicidade e bem-estar. Tema: felicidade, bem-estar. Padrão de mensuração da felicidade: a satisfação com a vida. Padrão de mensuração da teoria do bem-estar: emoções positivas, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e autorrealização. Objetivo da teoria da felicidade, que é, como eu vou dizer para vocês, seria um embrião da teoria do bem-estar. Objetivo: aumentar a satisfação na vida. Objetivo da teoria do bem-estar: aumentar o florescimento pelo aumento da emoção positiva, do engajamento, do sentido, dos relacionamentos positivos e da autorrealização. Então, depois disso, que a gente vai falar na próxima aula, senão aqui vai ficar muito longo, longuíssimo, a gente vai falar sobre a teoria do bem-estar e a diferença que ele encontrou entre as duas aqui no livro Florescer, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. E se gostou, compartilha, dá o like, aquela coisa rata toda aqui do YouTube, tá bom? Um beijo, boa semana para todos.